Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você esteja vendo a gravação. Essa é a aula 2 do curso de Marxismo. É a aula em que a gente vai trabalhar uma série de livros de Marx. Inclusive, a Teoria da Revolução do Jovem Marx é o nome de um livro de Michel Louis. Eu vou mostrar para vocês a série de livros que a gente está trabalhando do Jovem Marx. Não dá para trabalhar cada um detalhadamente, vou trabalhar conceitos de cada um, né? A gente está trabalhando, por exemplo, com os livros que saíram nos anais franco-alemães, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e sobre a questão judaica. Esses aqui estão na Boitempo, né? Quem tiver interesse. Eu tenho uma edição antiga, inclusive foi editada na União Soviética, da editorial Progresso, e existe lançamento recente no Brasil pela Boitempo, uma tradução muito boa. Há outras traduções, mas eu recomendo essa aqui, né? A gente vai trabalhar também os manuscritos econômicos filosóficos, a Sagrada Família, né? São esses os livros principais que eu vou trabalhar hoje. E eu trabalhei dados biográficos, eu trabalhei a teoria do Michel Louis, que está nesse livro aqui, a Teoria da Revolução do Jovem Marx, também é da Boitempo. Eu também recomendo esses dois livros aqui. Esse é mais difícil de encontrar, que é um livro que foi lançado em Portugal. Nicolau Lapine, o Jovem Marx, da editorial Progresso, editorial Caminho, perdão, que foi lançado em Portugal. Então vocês podem, de repente, encontrar no estante virtual. E esse é mais fácil para achar, da editora Expressão Popular, que é editora do MST. Tem alguns livros desses aqui também, em traduções, não com tantas notas críticas, mas em boas traduções pela Expressão Popular. Essa do Celso Frederico é da Expressão Popular, Jovem Marx, né? E por que a gente trabalha tanto o Jovem Marx? Além do que eu escrevi aqui, né, eu trouxe anotações no caderno e há resumos aqui, para vocês terem ideia. Eu não fiz o PPS, porque no PDF ficou 28 páginas. Então no PPS talvez desse muito mais, desse 50, 60. Eu preferi não fazer um PDF. Então a gente vai trabalhar, né, com a importância do Jovem Marx, né? Por que o Jovem Marx? Por que se fala tanto do Jovem Marx, né? A questão do Jovem Marx é uma questão da criação da teoria marxista, né? Uma questão da teoria marxista. Vai ser uma aula grande e trabalhosa. Primeiro vamos trabalhar a questão da teoria marxista. A primeira grande questão da teoria marxista Isso aqui é só uma cronologia da Wikipédia, mas o restante é de minha autoria. Vou puxar aqui um pouquinho, né? A teoria marxista, chamada socialismo científico, depois chamada de socialismo científico, chamada por Marx, socialismo científico, depois chamada de marxismo, ou materialismo histórico dialético, ou materialismo histórico, é uma teoria que chega à contemporaneidade, com muitas discussões. Por exemplo, a questão da integralidade da teoria de Marx, né, de ser uma filosofia integral, uma filosofia que abarca todos os setores do saber, uma filosofia capaz de fazer uma interpretação da realidade. Só um minutinho, vou guardar uma coisinha aqui para não me atrapalhar. Essa questão de uma teoria que abarca a totalidade do saber é uma questão relativa à teoria do conhecimento. O marxismo é, antes de tudo, o materialismo. O marxismo vê as pessoas como elas são realmente, nuas, despidas, agachadas, sem Deus. O marxismo é um pensamento ateu. O marxismo é um pensamento materialista. O marxismo
pega a filosofia de Hegel. Marx, primeiro, é um jovem hegeliano, ele vai renunciar ao idealismo e, ao fim, ele vai renunciar a uma série de teses hegelianas, ficando só com um moto perpétuo do hegelianismo, que é a dialética. Então, a teoria marxista é, antes de tudo, uma teoria integral, é uma teoria que abarca todos os campos do saber. Abarcar todos os campos do saber não quer dizer que a teoria marxista seja um dogma, uma bíblia, que sirva para você interpretar teatro, que sirva para você interpretar esporte, que sirva para você interpretar relações amorosas. Não é isso. É uma teoria que diz que, por exemplo, para você interpretar esporte, existe uma certa autonomia no campo deportivo, com as suas próprias técnicas, com as suas próprias epistemes, mas que não vão sair do campo do materialismo. Para você interpretar o ser humano, é lógico que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise tem uma certa autonomia no saber. Não existe um marxismo da psicologia, não é isso. Mas a psicologia não vai sair do campo do materialismo, não vai sair do campo do realmente existente, não vai sair do campo do concreto, não vai sair do campo do real. É dessa maneira que tem que se interpretar a integralidade do marxismo. Não é a ideia de que o marxismo seja uma panaceia que sirva para interpretar tudo. Vou interpretar teatro. Então existe uma análise marxista do teatro. O teatro tem sua técnica, sua tecnia, sua episteme, suas próprias formas de interpretação, tem uma certa autonomia no edifício da totalidade social. Só que essa técnica, esse episteme, não vai sair da área do materialismo. Uma técnica marxista para interpretar obra literária tem que partir tanto da parte técnica, tanto da parte formal, tanto da parte das estruturas internas do pensamento literário, teatral, etc., quanto de que essas superestruturas são oriundas de construções sociais. Não são meros reflexos. As pessoas têm, do marxismo vulgar, a ideia de que as superestruturas de pensamento são reflexos passivos da sociedade. Não são. Possuem, inclusive, certa autonomia. Não uma autonomia absoluta, porque elas têm que se assentar no mundo concreto e real, mas têm sua autonomia. O teatro não é um reflexo imediato da economia. Não é. Não é um páreo do reflexo da economia. O teatro tem sua estrutura própria e tem sua superestrutura. Agora, depende da economia, e toda a vida teatral, toda a estrutura do teatro, toda a estrutura da literatura, ela está imbricada na estrutura societal. Se você não tem uma sociedade desenvolvida, se você não tem uma civilização, sequer você vai ter teatro. Então, você parte do pressuposto material da construção da estrutura econômica para você analisar toda a sociedade. Então, o marxismo é uma ferramenta, é um método de análise social. É um método de análise, né, que parte da mais avançada filosofia. O marxismo, as três partes, as três fontes constitutivas, são o que havia de mais moderno. O marxismo tanto é uma superestrutura de pensamento superior da sociedade e criado na Europa, isso não significa que não seja mundial, não seja cosmopolita e não possa ser usado na América Latina, que ele advém de três fontes e três partes indissolúveis e que era o que havia de mais avançado na época. Primeiro, a filosofia clássica alemã, na verdade não é o materialismo alemão, é o idealismo alemão. E aí vai caminhar até o materialismo, que é o que a gente vai estudar hoje. A economia inglesa, Adam Smith, Ricardo, os economistas ingleses, né? Mas um pouco da política inglesa também, o movimento cartista inspirou muito Marx. E o socialismo francês, que vai dar o salto qualitativo de Marx para o comunismo, né? Duas grandes questões
antes de começar qualquer coisa, antes de eu passar aqui, das grandes questões do marxismo, é uma do salto qualitativo de Marx, o velho e o novo Marx, e outra questão da adjudicação de classe. Vou começar primeiro pela questão do que seja adjudicação de classe, consciência adjudicada. Essa é uma teoria que está no livro do Michel Louis, a teoria da revolução no jovem Marx. As classes sociais vão produzindo, no desenrolar da história, consciência social. E essa consciência, às vezes, é uma consciência inconsciente. A classe em si e não a classe para si. A classe que não consegue se descobrir. Né? Quando o movimento comunista começa, quando o movimento socialista começa, quando os primeiros momentos de protesto começam, eles não têm ainda arcabouço teórico para desenvolver uma teoria própria, autônoma. Quem vai desenvolver a teoria do proletariado, quem vai entrar em contato com o movimento socialista, com o movimento comunista, com o movimento revolucionário, com os enfrentamentos que havia na França, mas também já havia na Alemanha e havia na Inglaterra o movimento cartista, quem vai entrar em contato com esses movimentos e começar a construir uma teoria do proletariado não são operários. Karl Marx era um pequeno burguês, filho de um advogado, né, com uma pequena herança que acabou se dilapidando pela vida que ele levou de militante político social, ajudando inclusive outros militantes políticos. E o Engels era um rico comerciante, um rico industrial alemão. Nenhum nem outro viviam em condições proletárias. Marx, depois, no exílio, perseguido pela polícia, em condições péssimas de vida, virou um proletário. Não um proletário de fábrica, porque ele produzia intelectualmente, trabalhava na biblioteca na Inglaterra, mas em condições proletárias de vida. Mas Engels nunca foi proletário. Engels sempre foi um grande burguês. Marx, um pequeno burguês. Engels, um grande burguês, produziram a consciência social, a teoria de linha de frente do proletariado. Lenin, o maior ideólogo da classe trabalhadora, o maior ideólogo político da classe trabalhadora, aquele que transformou em praxis o pensamento de Marx, também era pequeno burguês. Então a consciência social não é reflexo passivo da realidade. A consciência social é produzida também. Então, nessa imbricação de pensadores da classe média, da classe alta, revolucionários com o movimento revolucionário, nesse choque dialético é que se produziu o marxismo. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o marxismo, o materialismo dialético, não é uma produção natural, não é um mero reflexo passivo. Ele é um produto superior casado, né, da filosofia com o pensamento político. Inclusive a busca de uma autonomia do proletariado por seu próprio pensamento político, com a consciência adjudicada de pensadores de outras classes sociais. Por isso que o Michel Louis fala de consciência de classe adjudicada, porque a natureza de classe de Marx, Engels e Lenin não era proletária, mas a consciência de classe deles era uma outra consciência de classe. Inclusive, esse contato de Marx com a classe trabalhadora vai fazer com que ele dê um salto qualitativo para se transformar de jovem hegeliano em comunista. Marx, inicialmente, era um jovem hegeliano. Ele fazia parte daquele racha dos hegelianos, os velhos hegelianos, os hegelianos de direita, que queriam salvaguardar a herança deísta de Hegel, e existia os jovens hegelianos, ou os hegelianos de esquerda, que queriam fazer a luta contra o deísmo através de Hegel. Queriam pegar do Hegel a dialética e expurgar a parte idealista do pensamento hegeliano, a parte deísta. Marx fazia parte desses jovens hegelianos. Ele não era comunista. Ele vai chegar ao comunismo por um processo de acumulação quantitativa e salto qualitativo. A acumulação quantitativa e salto qualitativo é, inclusive, uma das regras, um dos procederes da dialética, né? Você não tem um caminho linear. O caminho é através de saltos. Você tem uma acumulação quantitativa, você tem uma saturação, você tem um salto qualitativo, uma revolução. Mas é importante dizer que quando a gente... Vou apagar aqui.
É importante a gente dizer que quando a gente fala de salto qualitativo, a gente se situa num determinado campo de análise marxista. Porque você tem a teoria do salto qualitativo contra a teoria do corte epistemológico. Só um minutinho. Vou botar o celular aqui para ver o tempo de gravação. Você se situa num determinado campo. Isso aqui é um campo, esse aqui é outro campo. Por quê? Você vai ter, no pensamento de Marx, aqueles setores que consideram que o jovem Marx tinha vícios pequeno-burgueses, que Hegel era um vício pequeno-burguês no pensamento marxista, que você tinha que escoimar, você tinha que se livrar do pensamento hegeliano, de que você tinha que ter apego somente ao Marx maduro, ao Marx economista ou ao Marx sociólogo. Dentro dessa teoria do corte, você vai juntar um monte de pensadores. Né? Os pensadores da escola soviética, com exceção do Lukács, né? Afanasiev, Bogdanov. Você vai pegar um nome muito refratário ao marxismo oficial, que é o Althusser. O Althusser não é considerado nem marxista, é considerado marxiniano, porque a teoria do conhecimento dele é fenomenológica, estruturalista, existencialista, não é uma teoria do conhecimento marxista, mas ele acreditava na teoria do corte, ele acreditava que o Marx da maturidade, o Marx do Capital, era um Marx economista, que o continente de conhecimento do Marx era a luta de classes e que o Marx da juventude, o Marx da alienação, do fetiche, era um Marx menor, era um Marx que não devia nos chamar a atenção. O interessante disso é que você pega um marxista tão diferenciado, um marxiano tão diferenciado com Althusser, um homem que foi amaldiçoado pela linha oficial, pela nomenclatura, um homem que lutou contra a vulgarização do pensamento marxista e contra a solidificação do pensamento marxista no pensamento único. Nesse ponto ele está junto com a nomenclatura soviética, na questão do corte. O pensamento marxista é integral, mas ele tem que ser visto a partir de determinado momento. Lembrando que alguns textos de Marx só foram publicados muito tempo depois da morte dele, como, por exemplo, a Ideologia Alemã, os Grundrisse, também os manuscritos econômicos filosóficos. Lenin, por exemplo, não teve acesso a esses textos, né? Embora eu não possa situar Lenin nem aqui, porque ele nunca participou dessa polêmica, né? Essa polêmica está muito ligada exatamente à linha oficial do Partido Comunista da União Soviética, porque embora a linha oficial não fale em corte epistemológico, o abandono das teses hegelianas ou o não prezar as teses hegelianas leva a isso. Passando um carro de bombeiro. Essa teoria do salto qualitativo é uma teoria que vai ressurgir com força do momento em que se tem a publicação dos manuscritos de cadernos filosóficos da ideologia alemã. E aí vai se ver que o Marx maduro do Capital, o Marx comunista do Manifesto do Partido Comunista, o Marx já comunista da miséria da filosofia, o Marx comunista dos livros posteriores está todo no jovem Marx, que é impossível você pensar o Manifesto Comunista, é impossível você pensar o Capital, mesmo a estrutura do Capital, o homem despossuído de valor, sem o jovem Marx. Na verdade, não há uma cisão, não há um corte. Na nossa visão, não há um corte epistemológico em Marx, né? Não há uma cisão entre o jovem e o velho Marx. Há um salto qualitativo. Marx vai acumulando conhecimentos até o ponto em que faz a passagem do jovem hegeliano para o Marx comunista. Eu vou apagar aqui e vamos só dar uma olhada na cronologia de Marx, né?
1818, 1830, nada disso aqui é importante. Aqui começa o que tem de importante. Marx, na universidade, ingressa no Clube dos Doutores, que era liderado por Bruno Bauer. Bruno Bauer era uma das principais lideranças dos jovens hegelianos. Marx se torna jovem hegeliano e ele faz parte de um movimento chamado de os libertos, ou os libertários, né? Ele vai perdendo interesse, ele está na faculdade cursando direito, ele vai perdendo interesse pelo direito e vai estudando cada vez mais em filosofia, tanto que ele vai se doutorar em filosofia, que é com a tese sobre a diferença da filosofia da natureza em Demócrito e em Epicuro, né? Os jovens hegelianos, eles serão os ideólogos do liberalismo alemão. A classe média alemã, uma parte da classe alta alemã que queria o liberalismo econômico, queria a revolução democrática burguesa, elege os jovens hegelianos como seus ideólogos, como seus pensadores. Tanto que Marx vai depois ser redator da Gazeta Renana, né? Os jovens hegelianos, no primeiro momento, saúdam a subida de Frederico Guilherme IV ao trono, porque acham que ele é um monarca liberalizante, e logo depois veem suas esperanças frustradas, porque esse monarca alemão se torna um monarca ultra-religioso e se torna um monarca que vai suprimir as liberdades liberais, como a liberdade de imprensa, liberdade de voto, liberdade de propaganda. Então, esses jovens hegelianos, que no primeiro momento saúdam a subida de Frederico Guilherme, logo após se tornam oposição a Frederico Guilherme. Essa oposição vai ser feita de diversas formas, nunca de uma forma revolucionária, porque a burguesia liberal alemã ela é tímida e insípida. No momento em que Frederico Guilherme começa a retirar as liberdades políticas da burguesia alemã, essa burguesia alemã não luta, ela abre mão das suas liberdades. Isso, inclusive, acontece com Marx quando ele está na Gazeta Renana, porque ele quer travar uma luta contra o fechamento do jornal, ele quer travar uma luta contra a censura, e os acionistas do jornal querem que ele amenize suas críticas, que o jornal mude de linha para evitar de ser fechado. E Marx diz o seguinte, que ele não pode filosofar com uma agulha, tem que filosofar com um martelo. Uma frase parecida com a frase do Nietzsche, né? De filosofar com o martelo. Né? E que, para se calar, ele prefere se exilar. Para se calar na Alemanha, ele prefere se exilar em Paris, que é o que acontece mesmo. Né? A expulsão do Bruno Bauer, o ápice da repressão do Frederico Guilherme é quando ele expulsa os jovens hegelianos das universidades, caça os títulos, proíbe o ensino de Hegel, né? Bruno Bauer é expulso e Marx vê a sua possibilidade de ser professor de filosofia, né, completamente impedida. Ele já era um filósofo brilhante, reconhecido, fazia parte da congregação dos doutores, mas tem a sua carreira de professor impedida. Vários dos jovens hegelianos vão virar jornalistas, entre aspas, né? Não tinha um curso de jornalismo, então se pode dizer jornalistas, vão se tornar tribunos de jornais na Alemanha e em toda a Europa como forma até de sobreviver. Né? Conheceu Friedrich Engels na visita dele em redação ao jornal. Em 43 a Gazeta Renana é fechada, mas tenta, nos 2 últimos números do jornal, ou 3 últimos números do jornal, faz críticas violentas ao governo de Frederico Guilherme, faz críticas violentas à censura, consegue driblar a censura e publicar essas críticas, e aí se afasta antes do fechamento do jornal. O afastamento do a mudança do jornal, a saída de Marx, o jornal se tornar mais ameno, não impede o fechamento do jornal. Né? Em 43, ele lança nos Anais Franco. Em 43, tem muitas coisas importantes, né?
Primeiro, o fechamento da Gazeta Renana. Em dezembro de 42, Marx, quando entra no jornal, é um hegeliano de esquerda, um jovem hegeliano materialista. Para a gente entender a evolução do Marx, quando ele entra na Gazeta Renana, quando ele é o redator-chefe da Gazeta, em 42 ele escreve um artigo sobre o roubo de lenha pelos camponeses do Mosela. O que é esse artigo? O governo alemão, a Dieta alemã, publica uma lei injusta que os camponeses dependiam da lenha que recolhiam nos campos para aquecer suas casas, né? Como é que era o costume comunal? Os camponeses não podiam derrubar árvores na terra dos senhores, mas toda a madeira caída, toda a madeira já morta, toda a árvore caída, eles podiam recolher. Toda a lenha caída podia ser recolhida. Essa quantidade era uma quantidade que, até certo ponto, bastava para os camponeses se aquecerem no inverno. O interesse dos proprietários fundiários, com a privatização dos campos, com o fechamento dos campos comunais, era obter lucro com isso, era impedir que esses camponeses que sempre tiveram acesso à madeira, tivessem acesso à madeira e levassem para casa gratuitamente para aquecer suas famílias durante o inverno. Então o governo publica uma lei proibindo, criminalizando e dando ao proprietário o poder de cobrar, de tributar essa lenha que, consuetudinariamente e historicamente, os camponeses levavam para casa de graça. Os camponeses obedecem essa lei por uma questão até de sobrevivência, e Marx escreve um artigo em defesa dos camponeses. Esse artigo é bem interessante, né? Porque é um artigo em que aparece a questão da sociedade civil e que opõe o cidadão ao proprietário. A gente tem que entender esse artigo para entender a evolução de Marx. Nesse artigo, ele diz que o camponês é o coração do mundo, que o pobre é o coração do mundo, é a humanidade sofredora e padecente. E opõe o cidadão ao proprietário. Ele fala que o Estado é o campo de realização da liberdade. E essa liberdade tem que ser realizada politicamente. E quando o Estado não atenta a esse interesse, o Estado não está sendo o Estado do cidadão, mas está sendo o Estado do proprietário. Nesse artigo, você vê um esquema jovem hegeliano de realização da razão da liberdade através do Estado, que seria o representante ideal, né, que realizaria a comunidade de classes, né, em detrimento do egoísmo do proprietário individual. É um esquema completamente hegeliano, um esquema completamente filosófico. De importante aqui, duas coisas. Primeiro, Marx toma um partido dos pobres. Marx toma um partido dos sofredores. Marx toma um partido dos despossuídos. Ainda não se fala em luta de classes, mas Marx está no caminho correto. Marx, naquele momento, entre os ricos proprietários, entre a lei injusta e o padecimento, a fome, a usurpação do povo, ele toma a defesa do povo. E nesse artigo ele confessa que tem ignorância de assuntos econômicos. E aí acende nele o interesse em estudar a economia para compreender os processos sociais. Então, esse artigo é um dos artigos importantes, é um dos momentos importantes de amadurecimento do Marx, de caminho do Marx, de um jovem hegeliano para o ideólogo comunista, né? Então, recapitulando, humanidade sofredora, sociedade civil, cidadão versus proprietário egoísta e a liberdade realizada no Estado. Então, os filósofos é que devem realizar essa liberdade, devem iluminar a humanidade sofredora por um Estado que seja contra o interesse egoísta e a favor do interesse geral.
bem distante do Marx comunista.